Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui, amiguinhos. Hoje nós estamos na quarta aula de função do segundo grau e aqui eu já vou resolver alguns exercícios com umas sacadinhas mais geniais, estratégias aí, pulinho do gato, enfim, né? Então, é imprescindível que você veja também os outros 3 vídeos dessa aula, desse blocão, né? Eu estou fazendo aqui uma semana inteira só de função de segundo grau, é o assunto mais importante para a prova de colégio técnico, ok? Amiguinhos, vocês sabem que segunda-feira, agora, dia 17 de julho, nós vamos começar o VIP, né? O VIP. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o cronograma para que vocês possam sentir um gostinho do que nós vamos trabalhar, que é simplesmente tudo, né? Amiguinhos, eu vou explicar para vocês aqui rapidão a nossa programação do VIP. Olha só para você ver. A gente começa a aula na segunda, dia 17, tá? Às 19 horas. Nós vamos começar com regra de 3. Aí, olha só, esse tópico, ele contempla o quê? Porcentagem, regra de 3 simples, composta, interpretação, né, de enunciados, frações, problemas com torneira, divisão diretamente e inversamente proporcional, charadas numéricas, diagrama de árvore, diagrama de Venn e juros, tá? Que é o terror aí de vocês, né? No outro dia, às 9 horas, a gente vai continuar com foco nessa resolução de exercícios aqui, tá? Pra vocês terem noção, ano passado, eu começava a aula às 9 horas, eu acabava lá para meio-dia e meia. Depende, gente. É vocês que vão ditar aqui até onde eu vou, tá? É vocês. Se estiver rendendo, eu vou ficando. Lembrem-se que quando eu faço grupo VIP, eu abdico da minha vida pessoal, né? Então, eu vou indo com vocês. Por isso que o grupo VIP, ele compensa tanto. Você nunca vai estudar tanto igual no grupo VIP, tá? Com o professor ali na sua disposição, né? Aí, às 19 horas, depois que a gente, né, der uma descansada na mente também, a gente volta com o assunto continhas. O que ele contempla? Operações aritméticas, frações geratrizes, racionalização de denominadores, propriedade de potência e radiação, equacionamento simples, resoluções de probleminhas, interpretação de gráfico e tabela, etc, etc. No outro dia de manhã, lista de exercício, foco nesse assunto. É claro que, vamos supor, se você tem uma dúvida desse capítulo aqui, a gente pode tirar eventualmente, mas é bom a gente manter a constância dos blocos para que a gente consiga dar prosseguimento no assunto, né? Lembrando, você tem que estar focado junto comigo. Não adianta eu estar focado igual uma maluca e você tá aí de bobeira, né? É foco, não é? Eu e você e eu, nós não fizemos um compromisso assim, 2 semanas de estudo de matemática, afinco, resolver problemas de matemática, aprender a estudar matemática. Então, você tem que levar a sério tanto quanto eu estou levando. À noite, nós vamos fazer o bloco de cálculo algébrico, tá? E aí, contempla fatoração em produtos notáveis. No outro dia de manhã, resolução de exercício sobre isso. E aí, na aula da noite do outro dia, que no caso aqui é a quinta-feira, a gente vai ter função de primeiro grau. Ele contempla resoluções de equações e problemas de primeiro grau e seus gráficos, e é a base para a função do segundo grau. Aí na sexta, olha só, na sexta, a gente vai ter a continuação dos exercícios anteriores, sexta-feira, 19 horas. Por favor, né, amiguinhos? Ninguém merece estudar sexta-feira, 19 horas. Aí é folga, porque nós merecemos, depois de uma semana de trabalho árduo. Aí na segunda da semana do dia 24, né, a gente já começa às 9 horas, no tira dúvida, revendo coisas da semana anterior, para que às 19 eu inicie no bloco função do segundo grau, que é o bloco mais importante, tá? Então, depois de você já ter bagagem, você vai começar aqui comigo na função do segundo grau. Esse bloco é o mais importante. Então, a gente vai ter resolução de equações segundo grau, gráfico, coeficiente ABC, delta, número de raiz, x, y do vértice, problema envolvendo função do segundo grau, método soma-produto, fórmula de base, fatoração, etc, etc, etc. Aí, olha só, ele é tão importante que eu coloquei aqui, aqui e aqui. Então, nós vamos ter 3, digamos assim, 3 aulas, né, 3 blocões para estudar esse assunto. Na quarta-feira, a gente foca em triângulo. Triângulo também é o segundo mais importante. Então, a gente vai estudar aqui, aqui e aqui. Certo? Olha só, o que contempla triângulo? Tel de Pitt, tel de Tales, trincas pitagóricas, área de triângulo, relações métricas no triângulo retângulo, triângulo egípcio, equilátero, triângulo retângulo isósceles e demais polígonos, tá? Porque eu falo assim, triângulo. É óbvio que cai um pouco de quadrado, hexágonos, polígonos em geral, dentro aqui do assunto geral que eu chamo de triângulos, tá? E um pouco de trigonometria. A título de curiosidade, trigonometria cai muito pouco, então você tem que parar de se preocupar com esse assunto, tá? Vocês não dormem. É juros e trigonometria, os assuntos que menos caem que vocês mais preocupam,
né? Eu vou te mostrar, é estatística, eu tenho planilhas, tá? Não estou falando fonte, voz da minha cabeça, não, amiguinhos. Na aula da quinta-feira, às 19, ó, o assunto é circunferência, é o último assunto, tá? Porque geometria precisa de álgebra, precisa de aritmética, precisa de outras coisas. Então, ele contempla área e comprimento de circunferência, arcos, setores circulares, triângulos, quadrados inscritos nas circunferências, certo? Problemas em geral envolvendo as circunferências. E aí, na sexta-feira, a gente faz aqui um apanhado de exercícios também a partir das 9 horas. E claro, né, gente, folga porque nós somos filhos de Deus, ok? Amiguinhos, se você quiser saber se vale a pena ou não o grupo VIP, eu sugiro você dar uma olhada nesse post aqui meu lá no Instagram. Você vai entrar, você vai ver as seguintes opiniões dos amiguinhos que fizeram nos anos anteriores, tá? Olha só, por exemplo, esse aqui da Débora, ó, fiz o grupo VIP, comprei o curso na Hotmart e assisti às aulas e passei em 5º lugar no Cefet. O Arthur, ó, foi aprovado em 2º lugar no CEDAF e no IF. Falou aqui que assistiu às aulas do grupo VIP, que ajudaram muito. Vamos ver outros comentários. Olha só essa amiguinha que passou lá no Cefet do Rio, né? E falou que as nossas aulas ajudaram bastante, a didática, melhorou o raciocínio. Essa nossa aluna aqui, a Laura, olha só, ela passou em meio ambiente no Cefet e em 1º lugar em química no Coltec. É grata às aulas e o grupo VIP que ajudaram, etc e tal. Olha esse aqui, ó, foi aprovado no Coltec, primeira chamada. Olha só, esse amiguinho que falou que passou no Coltec, no IF e no Cefet, investimento e o tempo de estudo no grupo VIP. Olha esse da Giovana. Fiquei em 1º lugar no Cefet, em mecatrônica, errei apenas uma questão de matemática. Fiz o curso VIP, me ajudou muito. Fiquei a semana do feriado só estudando e fazendo questões. E olha que eles tiveram uma semana só de feriado, né? Porque esse aqui foi na semana de outubro, a semana das crianças. Olha só, temos um amiguinho aqui, ó, que estudou para concomitância externa também e passou, ok? Esse relato aqui também, ó, passou em 1º lugar em análises clínicas no Coltec e 9º em hospedagem no Cefet e tal. E aqui menciona, ó, além de tudo, nas aulas do VIP, as previsões que eu fiz das provas, etc. Amiguinhos, é muito comentário, eu estou selecionando aqui aleatoriamente alguns. Olha que interessante esse aqui da Jennifer, que foi uma aluna minha, ó, muito antes de eu lançar, né, de eu dar aula na internet. Ela foi aluna minha, passou no Cefet em 2018, eu dava aula presencial ainda em cursinho. Né? E aí, atualmente, ó, ela faz engenharia e tal, e aplica até hoje as coisas que aprendeu comigo, eternamente grata, etc. É uma aluna muito querida, a Jennifer, e assim, ela está na engenharia e, graças a Deus, a gente pôde contribuir um pouquinho com a matemática dela, né? Teve essa aluna aqui também, ó, a Gabriela, ela passou no Cefet, no Colune e no IF, né? Todos que ela fez direto, e aí, né, ela escolheu o Colune, né? Enfim, gente, dá uma lida aí nos comentários, tá? Tá tudo lá, são pessoas reais, tá? Para você ver os frutos aí que a gente teve com o grupo VIP e também com os meus cursos, né? Que estão aqui também na descrição, beleza? Mas, deixando aí de propagandas de marketing da gata, vamos para essa aula aí, que é a 4ª aula de função do 2º grau. Deixa o seu sino de notificação ativado para você receber a próxima manhã também. Gente, a minha dicção, aqui ó, aparelho é, né? Enfim, vamos lá para a aula. Então, vamos dar prosseguimento aqui, né? Hoje nós estamos na 4ª aula. Vamos resolver algumas questões aqui, para a gente ir relembrando o que já foi falado, vendo pegadinhas, etc, né? Olha essa questão aqui. A razão é a divisão entre a soma e o produto das raízes da equação que está aqui é qual? Primeiramente, eu vou pegar esse x menos 4, que está dividindo, e vou passar ele para lá multiplicando. Então, quando ele vier para cá, ó, ele vai vir entre parênteses, tá? Porque ele vai ter que multiplicar aqui ambos os termos pelo x, né? Vai ficar menos x ao quadrado, mais, porque menos com menos é mais, 4x. E o lado de cá, eu vou simplesmente, ó, trazer para baixo. Aí, o que vai acontecer? Se eu passar esse x ao quadrado para cá, ele vai vir somando. Então, vai ficar 1x ao quadrado aqui, mais 1 que veio, 2x ao quadrado. Se eu passar o 4, ele vai vir subtraindo. Então, menos 4x vai dar menos 8x mais 4. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a minha equação por 2 para facilitar a vida. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 2. A gente sabe que a soma das raízes ela é o menos b sobre a e que o produto das raízes é o c sobre o a. Certo? Então,
Como A é 1, vai desaparecer aqui, certo? E aí eu vou ter que a soma é menos B, então menos B é o B com sinal trocado, que vai ser 4, dividido pelo C, porque ele falou a razão entre a soma e o produto. Então a soma vai ser o menos B, que é 4, e o produto vai ser o C com sinal conservado. Então 4 dividido por 2 é 2, resposta da letra D. Observe uma coisa aqui, que essa equação, se eu fosse resolver ela pela fórmula de Bhaskara ou por método soma e produto, eu ia ter raízes estranhas, porque aqui eu não vou conseguir pensar em dois números que eu multiplico e dá 2 e a soma dá 4. É porque tem fração envolvida, correto? Olha só, eu fiz aqui, através de uma calculadora online, só para não encher muita linguiça, o resultado, né, das raízes, porque ele não te pede as raízes, ele te pede a soma e o produto delas, certo? Então, olha só, a soma, porque aqui tem uma raiz de 8, né? Então, vai dar um número irracional, tá vendo? Então, é por isso que você tem que saber o método soma e produto. Não é só para tirar as raízes, é porque alguns exercícios, eles vão exigir de você o método soma e produto, porque ali você vai ter raízes irracionais ou fracionárias que vai dificultar a retirada dessas raízes pela fórmula de Bhaskara, certo? Aqui nessa questão do Countech de 2022, nós vamos ter uma peculiaridade também, que é o seguinte, espera aí, Countech, aqui ó, 2022, correto? Essa questão aqui, ela é bem interessante, porque ela vai cair duas coisas legais. Primeiro, a forma fatorada da função de segundo grau, e segundo, o triângulo egípcio, tá? Se você não conhece o triângulo egípcio, eu vou te dar uma dica, você precisa saber para a prova. Triângulo egípcio, triângulo retângulo isósceles, altura de triângulo equilátero e área de triângulo equilátero. Eu já deduzi todas as fórmulas aqui, vou deixar um vídeo naquele esquema. Se você não conhece, você vai ter que ir lá e ver, tá? Considere a equação que está dada aqui, no conjunto dos números reais. Sabe-se que as soluções dessa equação são os comprimentos dos catetos em centímetros de um certo triângulo retângulo. De acordo com essas informações, qual é a medida em centímetros da hipotenusa desse triângulo? Então, aquele aluno, né, que está estudando Paranauê, o jeito certo de estudar, com prova antiga, ele já está careca de saber primeiro. Lembra que eu falei com vocês da fórmula fatorada da função do segundo grau, né? Essa fórmula aqui, né, x, troca o sinal da raiz, que o menos é o trocador de sinais, x troca o sinal da outra raiz. Pois bem, então se você tem a equação fatorada aqui, lembra que aqui tem um neutro, né, que seria o a que é igual a 1. Então você automaticamente tem as raízes, porque você sabe que esse cara aqui, ele é a raiz com o sinal trocado. Ou seja, a raiz da equação é 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 meios, porque se você jogar esses valores aqui positivos, um número menos ele mesmo dá 0, aí você zera esse parêntese, um número, que é o 3 meios, menos ele mesmo é 0, e para dar 0 uma multiplicação, os fatores têm que ser 0. Ou seja, o aluno que está preparado para fazer prova, ele não vai abrir chuveirinho aqui para poder tirar a raiz, não, pelo amor de Deus. Ele já sabe que quando a questão já está na forma fatorada, não precisa dele fazer nada, né? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? O triângulo, eu vou colocar esse cateto aqui, falou que é um triângulo retângulo, né? Vou colocar esse aqui porque ele é maior, né? A raiz de 3 é maior do que 1, então quando eu multiplicar 3 meios pela raiz de 3, vai dar mais do que 3 meios multiplicado pelo 1 neutro que está aqui na frente do número multiplicando. Uai, Jéssica, que número 1 é esse? Gente, o número 1, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, onisciente, ele está multiplicando, ele está dividindo, ele está elevando, né? Você está respirando o número 1, você está enxergando? Você está respirando o número 1 aí? Então, aqui tem um multiplicando. 3 meios vezes 1, aqui é 3 meios vezes a raiz de 3. Então, esse lado aqui é maior, porque a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, ok? Agora, você vai olhar para isso aqui, que é o triângulo egípcio. Já deixei linkado lá para você poder assistir. Ano passado, no ano de 2023, se não me engano, caiu o triângulo egípcio nas 3 provas, Cefet, Countech e Colune. O triângulo egípcio cai toda mão, você tem que saber ele, que é o triângulo de 30, 60 e 90 graus. Tá? Então, esse triângulo é o seguinte, é um fator multiplicado pela raiz de 3, esse outro fator multiplicado pelo 1, e aí a hipotenusa é 2 vezes esse fator. Então, olha só aqui para vocês verem. Ó. Esse triângulo que a gente tem aqui, ele é o triângulo egípcio. Por quê? Aqui é como se fosse 3 meios, que é o nosso x, multiplicado pela raiz de 3. Aqui o próprio x, então a hipotenusa vai ser 2 vezes o x, ou seja, ela vai ser 2 vezes 3 meios. Ok? Vai cortar, então a hipotenusa vai ser 3. A pessoa que sabe triângulo egípcio, ela faz isso aqui
em frações de segundos. A pessoa que não sabe isso aqui vai ter que fazer um teorema de Pitágoras, né? É igual trinca pitagórica. Trinca pitagórica não te ajuda a agilizar o processo de resolução de teorema de Pitágoras? Então, triângulo egípcio também, tá? E aí a resposta é 3. Vou deixar o link linkado, né? O vídeo linkado para você poder dar uma olhada. Por falar em equação dada na forma fatorada, essa aqui é uma, ó. Ela já está te dada, já foi dada, né, para você na forma fatorada dela, ó. Tá tudo multiplicando, menos 4 multiplica 2x menos 1, que multiplica x sobre 3 menos 1. Então, se você for tirar, ó, Cefet 2014, se você for tirar a raiz disso aqui, você não vai fazer chuveirinho, pelo amor de Deus. O negócio já foi te dado fatorado, então você resolve cada um dos parênteses para descobrir aquela raiz. Por exemplo, a primeira raiz aqui, eu zerar esse parêntese, então 2x menos 1 sendo 0, o 1 passa para cá, vai ficar 1 positivo, né? E o 2 que estaria com o x aqui, ó, ele vem para cá dividindo. Então, uma raiz sua é meio, correto? A outra, você vai zerar esse aqui, ó, vai ficar x sobre 3 menos 1 é igual a 0, passa esse 1 para cá somando, e o 3 que estaria dividindo o x, você passa multiplicando. 3 vezes 1, 3. Então, suas raízes são 2 e 3, ok? Desculpa, meio e 3. Agora, imagina você abrindo esses parênteses aqui, né? Vai dar um trabalho do cão. Você não vai fazer um negócio desse, né? Pelo amor de Deus, tem que ter calma para fazer prova. Não é ir fazendo a prova na sequência que você acha lógica. Ah, tem um parêntese que eu vou abrir ele. Calma lá, jovem. Tá? Agora vamos fazer o estudo do sinal aqui, que isso aqui é uma inequação, porque o sinal não é de igual, é de diferente, tá? Maior é um sinal de diferença. Então aqui, ó, o que acontece? Isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Por quê, Chess? Porque se você multiplicar aqui, ó, só aqui, não precisa fazer a conta, mas você vai perceber que esse x ao quadrado, ele vai estar negativo por causa desse menos 4. Então, é uma parábola com concavidade para baixo. E você quer que os resultados dê positivo, ou seja, acima da linha do x. Você quer que os y, que é o resultado, dê acima da linha do x, porque é maior que 0. Então, você quer os números nesse intervalo aqui, ó. Aqui está o número meio e aqui está o número 3. Sem colorir a bolinha, porque aqui não tem sinal de igual. Então, é de meio até 3, intervalos abertos, ok? Então, x pertence ao real, tal que x está no intervalo de meio até 3. Ele é maior do que o meio, porque ele está à direita do meio. Está vendo aqui? O x está aqui, à direita do meio e à esquerda do 3. Então, a resposta correta aqui para a gente é a letra B. Está vendo? Não é para sair abrindo parênteses e fazendo as coisas desembestadas, não. Você tem que ter a frieza. O que a gente já conversou? Você tem que ser frio e calculista, afinal de contas, a prova é de matemática. Uma outra coisa comum é o seguinte: a gente ter problemas com o A da nossa equação de segundo grau. Essa aqui é uma questão do Coltec do ano de 2018. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pegadinha macabra, que o Colune também é mestre em fazer, tá? Então, vamos lá. Olha só, no conjunto dos números reais, considere a equação do segundo grau, em que x é a incógnita e k é uma constante. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para que a dita equação tenha uma única solução real, o k pode assumir. Então, vamos pensar aqui conosco. O k, ele está fazendo o papel do a. Tá vendo aqui, nesse caso, ó, porque ele está com o x ao quadrado. Então, deixa só eu organizar a equação, porque o x ao quadrado ele vem na frente, não vem? Só para ficar na ordem que a gente está acostumado. Esse 2k negativo está fazendo papel do b. E esse meio que está do outro lado da igualdade, eu iria passar ele para o lado de cá, vai ficar negativo, né? Igualar a 0. Pronto, a equação é melhor vista dessa forma. Mas você sabe que uma equação do segundo grau, ela precisa ter um a diferente de 0. Porque senão ela não existe. Se você não tiver o termo x ao quadrado, ou seja, se o a for 0, a sua equação é simplesmente do primeiro grau. E isso aqui é uma pegadinha sinistra de prova, que às vezes a gente está muito acostumado a fazer questão, tirar báscara, tirar raiz e não lembra desse detalhe. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Com base nas informações, é correto afirmar que para ela ter uma única raiz, ou seja, o delta dela tem que ser 0, né? Aí a gente vai tirar o delta aqui. Lembrando que delta é B2 menos 4AC. Então, B2 é esse menos 2K ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par, vai dar positivo. Aí eu elevo assim, ó, 2 ao quadrado, 4, e K ao quadrado, dá K ao quadrado, né? Então, fica 4K ao quadrado. Menos 4AC, ó. O A é K e o C é menos meio. Então, vai ficar assim, ó,
menos com esse menos vira mais. 4 dividido por 2 é 2, e 2 vezes k vezes 1 é 2k. Então, aqui ficou 4k quadrado, 4k quadrado, né? É um trava-línguas. 4k ao quadrado mais 2k. Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu posso resolver isso aqui ou por fórmula de Bhaskara, ou, é claro, colocando fator comum em evidência, né, para fatorar. Dá para pôr 2k aqui em evidência. 4k2 dividido por 2k vai dar 2k, certo? Porque 4 por 2 é 2, k2 por k é k. Uma coisa por ela mesma é 1. Fecha parênteses, é igual a zero. Então, desse lado aqui, tá vendo? Eu tenho aqui está a forma fatorada da equação. Então, esse primeiro fator pode ser zero, porque numa multiplicação para ter zero, a gente tem que ter um fator zero. Então, o k é igual a zero, porque 2 vezes 0 é 0. E aqui, ó, k é igual, a gente vai resolver essa continha aqui, né? K mais 1 é igual a 0, passa esse 1 para cá, fica menos 1. E o 2 aqui passa dividindo. Então, o k pode ser menos meio. Então, em tese, presta atenção, tá? Em tese, a gente poderia ter esses dois valores, mas o k pode ser zero? O k não é o acompanhante do x ao quadrado? Se esse camarada for zero, a sua função não é do segundo grau. Então, o k não pode ser zero. Só que aí, o aluno faz isso aqui correndo, esquece de fazer essa avaliação. O que ele marca? Ó, nulo e negativo. E sai da prova rindo, até aqui, achando que acertou, né? Caiu do cavalo na pegadinha do malandro, mais vulgar de prova de colégio técnico. Essa vulgaridade eu vou te mostrar aqui nas outras provas. Essa é do Coltec, tá? Essa vulgaridade, ela está presente na vida do estudante. Então, você não pode pegar o que anula o A. Por isso, a sua resposta vai ser único, só um valor, e negativo, porque é esse valor de menos meio aqui. Portanto, letra C. Vamos achar mais umas aqui essa pegadinha? Achei uma aqui do Cefet, tá? Cefet 2014, com essa mesma abordagem. Vamos ver aqui. Cefet 2014. Aqui, ó. Pronto. Sobre a função real, f de x igual k menos 2x ao quadrado mais 4x menos 5, assinale V para as alternativas verdadeiras ou F para falsa. O gráfico de f de x é uma parábola para todo k, qualquer k na face da Terra, isso aqui é uma parábola. Olha só, se você zerar esse A, o A é o k menos 2, que é o acompanhante do x ao quadrado. Se você zera isso, você não tem parábola, você tem uma reta, porque 0 vezes esse cara vai fazer ele sumir, ok? Então, você vai ter só a equação dessa reta aí. Ou seja, existe um valor de k aqui que zera isso aqui. Qual que é esse valor? É 2, porque 2 menos 2 vai dar 0. Por isso, tá vendo aí, ó? Falso. O aluno que não toma cuidado, ele fala assim, é uma função de segundo grau, então ela é uma parábola para todos os valores. Não, porque se zerar o A, ela não é parábola. Então, a primeira é falsa, tá? Então, você já desmascara a letra A e a letra C, né? Então, aqui você já sabe, ó, que essa é verdadeira, a segunda. Se K é igual a 1, então ela é negativa para todo x pertencente a R. O que quer dizer? Se o K for igual a 1, ela vai ser negativa para todo x pertencente a R. Eu vou colocar 1 no lugar do K, e aí vai dar assim, ó, 1 no lugar do K, vai ficar 1 menos 2, vai dar menos 1. Então, o x ao quadrado, ele vai ficar negativo. Para uma equação com concavidade para baixo, porque isso aqui é concavidade para baixo, certo? Ela ser negativa para qualquer valor de x, ela tem que estar aqui, ó, do lado de baixo. Ela não pode ultrapassar essa barreira, porque se ela ultrapassa aqui, eu vou ter valores positivos na resposta, certo? A resposta é o eixo y, tá? É como se fosse o conjunto imagem. Então, ele falou assim, para qualquer valor de x que eu coloco, o resultado sempre dá negativo. Ou seja, a parábola tem que estar lá embaixo. Ou seja, ela não pode ter raiz, ou seja, o delta dela é negativo. É isso que quer dizer, tá? Então, se eu calcular o delta dela aqui, eu te provo que ele é negativo, portanto, não tem raiz, portanto, não passa da x. Entendido? B ao quadrado menos 4AC, o B ao quadrado é 16, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 5. Ó. Aqui vai dar 16, menos com menos mais, com menos menos, 4 vezes 5, 20, menos 4, ou seja, o delta é negativo, por isso que é verdadeira, tá? Então, essa daí é verdadeira. Se K é maior do que 2, então uma parábola com concavidade voltada para cima. Sim, se o K for maior que 2, aqui não era K menos 2? Qualquer número maior que 2, menos 2 vai dar um número positivo. Aí a concavidade da parábola é para cima, então aqui é verdadeiro também. Então, a gente já sabe que a resposta é letra D, né? Porque aqui, ó, certo? E a última é falso.
Se o K é igual a 3, então f de menos 5 é igual a 1. Então, vamos pensar se o K é 3. Então, vai ficar 3 menos 2, 1. Então, a equação vai ficar assim, ó, x ao quadrado, deu 1 ali, então fica só x ao quadrado, mais 4x menos 5. Aí, eu vou colocar menos 5 no lugar do x. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado, mais 4 vezes menos 5, menos 5. Isso aqui dá 25, positivo. Isso aqui dá menos 20, certo? Porque é 4 vezes menos 5, menos 5. Isso aqui dá 0, ó. 25 aqui dá um 25 negativo, vai dar 0 e não 1. Portanto, aqui é falsa, como a gente já sabia, né? Vamos fazer mais uma questão aqui, ó, agora do Coutek, tá? De 2011. Vamos lá. Olha só. Determine o valor de K de modo que essa equação aí tenha raízes reais iguais, ou seja, uma única raiz. Ou seja, delta dela igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tá? Você lembra que a equação ela tem que estar todos os termos do lado de cá. Então, eu vou passar esse camarada para o lado de cá, subtraindo os dois. Então, fica menos K menos 1 igual a 0. E agora eu vou tirar o delta. B ao quadrado menos 4AC é igual a 0. Quem que é o B dela? É o 3, tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4. O A é 1. O C é menos K menos 1. Por quê? Porque o C é o termo independente do X. Certo? Então, menos K menos 1 aqui, que é o termo independente do X. Menos K menos 1 é o C. Pronto, é igual a 0. Poderia estar entre parênteses aqui, né? Tipo assim, ó, menos K. Se eu colocar o parêntese, o negativo para fora, aí aqui fica K mais 1. Porque o menos daqui com esse mais vai dar menos. Mas eu não vou pôr parêntese não, tá? Aqui ficou menos K menos 1. Pronto. Vai ficar 9. Aí agora, ó, esse 1 aqui, ele é neutro. Então, eu nem vou escrever ele para não ficar me atrapalhando aqui, tá? 1 é neutro na multiplicação, não vou escrever. Aí eu vou fazer menos com menos, mais. Menos com menos, mais. E aí, olha só. 9 mais 4, 13. Vai passar para cá subtraindo, porque aqui deu positivo, ó. Foi para lá negativo. E o 4, que estaria com K, já vem dividindo. Então, esse K aí tem que ser igual a menos 13 quartos, a resposta da letra A. Colune aqui também, se não me engano, essa questão aqui ela tem uma pegadinha bem marota. Vamos ver, né? Esse vídeo aí eu vou falar de pegadinhas, de truques, né? Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Os irmãos Luca e Estael querem unir suas economias para comprar um jogo de tabuleiro. O Luca possui Z reais e Estael Y, sendo Z e Y números primos pertencentes à solução da inequação, que está ali, respectivamente. Tendo em vista que o preço do jogo corresponde ao mínimo múltiplo comum entre Z e Y, pode-se afirmar que para a compra do jogo faltam. Olha só. Então, vamos lá. Vamos pegar essa inequação aqui primeiro e vamos resolver ela. Para eu resolver uma equação ou inequação em termos das raízes, eu posso sempre dividir os coeficientes dela por um número qualquer que me facilite a vida. Eu vou dividir por 2. Aí aqui vai ficar x2, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 14. Certo? E aí eu vou pensar no método soma e produto, dois números que eu multiplico dá o C com sinal conservado, e que eu some dá o B com sinal trocado. Isso é 7 e 2. Então, o resultado, né, as raízes dessa inequação são 7 e 2. Então, o gráfico é mais ou menos assim, ó. A concavidade da parábola, aí agora eu olho para essa, tá? Independente de qualquer coisa, eu tirei as raízes são essa aqui. Eu usei aquela auxiliar, digamos assim, para poder tirar a raiz. Mas agora eu olho para essa. A concavidade é para cima e as raízes são 7 e 2, mas a bolinha tem que ser aberta porque aqui não tem sinal de igual. Então, o meu conjunto de solução, porque ele quer o negativo, tá vendo? Ele quer que o resultado seja menor que 0. Ou seja, eu quero esse trecho aqui abaixo. Então, a minha solução são, né, os números que estão compreendidos entre 2 e 7. Só que ele falou que esse valor Z e Y são os números primos que estão ali no meio. 7 e 2 são primos. Mas aqui não tem sinal de igual, então você não pode pegar eles. É entre eles, entendeu? Então, é o 3 e o 5, que são os primos aqui. Falou que o preço do jogo é o MMC entre eles. Como eles são primos, então o MMC entre dois números primos é o produto entre eles. Então, o MMC entre 3 e 5 é 3 e 5, que é 15. Juntos, eles têm R$8, porque um tem 3 e o outro tem 5. Então, é só subtrair esse aqui, né? E ver quanto que falta. Pode-se afirmar que para a compra do jogo faltam R$7. Ok? Vou fazer mais uma aqui do Colune, que também tem a ver, né, com mais ou menos esses trem aí de focar nos negócios,
precisando fazer algum tipo de análise, né? Seja K um número natural, tal que a equação que está ali possua duas raízes distintas, ou seja, o delta dela é maior que zero. O menor valor de K para que a menor das duas raízes seja um número primo é. Então, olha só, aqui a gente pode até fazer por tentativa e erro, tá? Teste de alternativa. Vamos pensar, o menor valor de K. Se o valor de K for 6, então isso aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 12. Ele quer que as raízes, a menor das raízes, seja um número primo, né? Então, vamos pensar assim, ó. Tem como você pensar em dois números, você multiplica e dá 12, que você soma dá 6, pelo método soma e produto? Olha, os produtos contendo números naturais são 12 vezes 1, 3 vezes 4 ou 2 vezes 6, para dar 12, né? Então, muito provavelmente, essa daí não faz muito sentido, tá? Não vou conseguir pensar numa soma que dá 6. Agora, vamos pôr o 8 aqui, certo? 8. Então, a gente vai pensar em dois números que a gente multiplica e dá 12 e soma dá 8, né? É 2 e 6, tá vendo? Então, ó, pelo método soma e produto, dois números que você multiplica, dá o C com sinal conservado e o B com sinal trocado. E aí, aqui, ó, a menor das raízes é um número primo. É ela, né? O menor número. Aliás, cuidado, olha eu quase caí na pegadinha. Aqui o 8, ele vai te dar o 2 como primo. Só que você tem outro número aqui que pode te dar um primo também na resposta. Ele quer o menor valor de K possível. Então, eu deveria ter testado o 6 depois do 7. Olha só, hein? Até a gente que é velho de guerra costuma cair em palhaçada. Primeiro, depois do 6 eu ia testar o 7, que é o menor K possível dos valores que estão ali. E o 7 também, ele te gera primo, porque vai dar esse produto aqui, ó, 3 com 4. Certo? Ó, aqui vai ser 7, dois números que eu multiplico. O produto dá 12 e a soma dá 7. Então, aqui 3 e 4. 3 e 4. Então, aqui o 7 é o menor K possível, dentro dos que ele deu, que me gera um número primo, porque 3 é primo. Então, a resposta aqui é 7. Mas observa a interpretação. Se eu colocasse 8, eu ia ter um primo, que é o número 2. A menor das raízes ia ser primo. Só que o 8 não é o menor dos Ks possíveis. Leia de novo o enunciado. O menor valor de K, ele quer o menor dos possíveis valores de K, para que a menor entre as raízes seja um número primo. Então, aqui ele quis usar com você um jogo de palavras para tentar te confundir. E até a ordem das alternativas também, ela te propicia, se você for testar, você testar essa, achar que deu ali um número primo, então é esse, né? Então, todo cuidado é pouco, tá? Vamos fazer só mais um aqui, do Colune? O que vocês acham? Senão o vídeo vai ficando muito grande, né? Então, olha só, Reginaldo, estudando para o exame do Colune, se deparou com o seguinte exercício: verdadeiro ou falso? Algumas equações polinomiais do segundo grau admitem diferentes conjuntos de soluções, quando resolvidas sobre determinados conjuntos numéricos. Após ler e pensar sobre o exercício, Reginaldo optou em dizer que tal afirmativa é verdadeira. E para justificar a sua escolha, ele apresentou essa equação ali: x2 menos 7x mais 9 é igual a 0. Sobre o conjunto dos Q racionais e reais. É correto afirmar que a resposta apresentada por Reginaldo está. Olha só, vamos pensar só uma coisa aqui. Você já viu alguns exercícios de função do segundo grau? Você está calculando uma área, aí você vai lá e acha x', por exemplo, igual a 4 e x duas linhas igual a menos 3, por exemplo. Aí você fala assim, esse aqui tem que ser desprezado, porque eu estou falando de um comprimento, e o comprimento tem que ser um número positivo. É exatamente isso que esse problema quer abordar. A raiz, ela depende do contexto do problema. Por exemplo, se eu estiver falando de um comprimento, só vale para mim raízes naturais, ou inteiras positivas, né? Números positivos, vamos dizer assim. Pode ser um número quebrado, mas ele tem que ser positivo. Por que ele tem que ser positivo? Porque comprimento é número positivo. Certo? Então, se tiver número negativo, você vai excluir essa alternativa. Aqui é a mesma coisa, ele está falando sobre o pretexto de números racionais, que é o Q, e reais, que é o R. Então, vamos tentar tirar essas raízes aqui. Ó. Logo de cara aqui, eu estou vendo que não vai dar soma e produto. Soma e produto não vai dar ROC. Por quê? 9 só pode ser 3 vezes 3 ou 9 vezes 1. E a soma não vai dar 7. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer uma coisa, porque eu sou adulta, responsável, maior de 18 anos, eu vou resolver usando uma calculadora, tá? Sei, amiguinhos, que eu não estou afim de encher linguiça aqui, não é mesmo? Eu já estou careca de saber como é que usa a fórmula de Bhaskara. Eu vou colocar o coeficiente 1, menos 7, 9, porque aqui, ó, o coeficiente A é 1,
o B é menos 7, e aqui é 9, e that's it, amiguinhos. Ele resolve para a gente aí, ó, a equação, tá vendo? X ao quadrado menos 7x mais 9. E aí, aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar para cá. Então, aqui, ó, nós vamos ter o seguinte: o x, ele é 7, que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 13, que dá o delta, né? E aí, a gente tem a seguinte coisa: uma raiz é a versão positiva do delta, da raiz do delta, né? Então, fica assim, ó, 7 mais raiz de 13 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 2. E a outra é a negativa, 7 menos raiz de 13 sobre 2. Esses são os dois valores de raiz que a gente tem. É claro que você vai fazer fórmula de Bhaskara aí, né? E vai ver. Mas vamos pensar aqui agora nas alternativas. Primeiro, tá? Lembrando o enunciado. O enunciado fala assim, olha, as raízes da sua equação, elas dependem do conjunto que você está considerando. Por exemplo, esses números aqui são números irracionais, certo? Lembrando lá dos conjuntos numéricos, eu vou pegar uma foto aqui que fica mais rápido. Olha só, a gente tem os naturais, os inteiros, depois a gente tem os racionais, depois a gente tem os reais, que engloba tudo, mas tem um conjuntinho aqui separado, que são os irracionais, certo? Então, se o número é irracional, ele não é racional, é uma coisa ou outra. Se ele é irracional, ele é real, beleza. Agora, se ele é irracional, ele não é racional. Claro, irracional significa não racional, o i na frente das palavras significa não. Então, aqui, esse conjunto, essas raízes, né, só vai ter raiz para a equação se a gente considerar o universo de conjunto real. Se você considerar de conjunto racional, não tem raiz. Por quê? Porque as raízes são irracionais, certo? Então, a afirmativa dele é correta. Então, vamos ver aqui, ó, ou a A ou a C. A, correto, pois a equação por ele apresentada possui mesmos conjuntos de soluções sobre Q e R. Não. Sobre o conjunto Q, ela não apresenta solução, porque a raiz aqui da equação, as raízes são irracionais, então não tem como estar dentro do conjunto Q. E a letra C, certa, pois a equação para ele apresentada não possui os mesmos conjuntos de soluções sobre o Q e sobre o R. Então, se você estiver pensando, apresente as raízes pertencentes a Q, você vai colocar conjunto vazio. Apresente as raízes dentro do conjunto universo dos números reais. Então, aí você vai colocar essas duas. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Observe essa questão, né, do colune, como é conceitual, né? Ela não quer saber se você sabe fórmula de Bhaskara. Não tem nada a ver com fórmula de Bhaskara isso aqui, né? O buraco é muito mais fundo. Entenderam, amiguinhos? Porque às vezes eu falo, olha, a gente tem que estudar por questões de prova e não por exercício de fixação.